E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa do 8º ano. Então pessoal, vou pedir para que vocês peguem o livro de vocês, o livro 2 e vão lá na página 46 e 47. Nós vamos ler o texto Eu Vendo Esperança, certo? Então vamos lá, gente. Acompanhe a leitura com o professor. O mais popular astro negro da história do cinema diz que entreter a plateia vale 1000 vezes mais do que ganhar um Oscar. Cantor de rap milionário aos 18 anos, protagonista de uma bem-sucedida série de televisão, The Fresh Prince of Bel-Air, também conhecido como O Maluco no Pedaço. Aos 22 anos e ícone do cinema aos 27, quando encabeçou o elenco de ficção científica Independence Day. Will Smith, o mais popular astro negro de todos os tempos e o mais bem pago, com cachês que rodeiam 20 milhões de dólares fora sua participação na bilheteria, não é de brincar em serviço. Então a revista Veja. Então olhem aqui, pessoal, vejam que na entrevista nós temos em negrito o entrevistador e o entrevistado. O entrevistador faz a pergunta e o entrevistado as responde, certo? Então, olha lá. Há poucos... revista Veja, né? Ou só Veja. Há poucos negros tão bem-sucedidos quanto o senhor nos Estados Unidos. O senhor acha que virá o dia em que o país não estará cindido entre brancos e não brancos? Will Smith. Um país projetado sobre o trabalho escravo não se reinventa do dia para o outro, nem mesmo de um século para o outro. O racismo faz parte da fibra que a América é tecida. Não adianta dizer a partir de um determinado momento seremos todos iguais, quando uma parte da população teve seu progresso atrasado em 200 anos. Digamos que bem agora, no meio dessa entrevista, eu lhe dei uma bofetada, sem nenhum motivo ou razão. Nunca mais poderemos estar juntos no mesmo recinto, sem que você tema que eu lhe dê outra bofetada. E sem que eu tema que você resolva me devolver a agressão. Por isso, nos Estados Unidos, os brancos nutrem uma tamanha desconfiança em relação aos negros, que eles não conhecem porque aquele pode ser o negro que irá lhe dar o troco. Veja, essa tensão entre brancos e negros é tão insolúvel? Will Smith. A natureza sempre é capaz de se refazer. No ano passado, Los Angeles sofreu um incêndio intenso. Em seguida vieram chuvas igualmente pesadas. E agora a natureza da região está mais luxuriante do que nunca. Tenho confiança de que os americanos também vão passar por um processo semelhante de recuperação e conciliação, apesar de não tão rapidamente quanto gostaríamos. Veja, racismo vigora também no ambiente da indústria do cinema? Will Smith. A verdade é que Hollywood só enxerga uma cor, o verde dos dólares. Se você é bom de bilheteria, e eu felizmente sou, todas as outras distinções desaparecem. Veja, o senhor disse certa vez que prefere 1000 vezes quebrar um recorde de bilheteria a ganhar um Oscar. Por quê? A única coisa que realmente preciso é da sensação de que a plateia se divertiu ou se emocionou no meu trabalho. O ideal para mim seria um filme que combinasse arte e entretenimento. O que almejo é algo como Forrest Gump, Titanic ou Casablanca. Um filme que estabeleça uma conexão espiritual com o público, mas que também funcione como ponto de vista comercial. Ali, sobre o boxeador Muhammad Ali, foi minha tentativa de chegar lá, ainda que não tenha sido recebido como eu esperava. No fundo, ainda sou aquele garoto de 12 anos que se fascinou assistindo Star Wars. E é nesse espírito que faço minhas escolhas. Talvez à medida que eu envelheça e amadureça, passe a procurar outras coisas, mas o que ainda quero é essa emoção. Veja, o senhor ganha milhões de dólares por filme e vive cercado de adulação. Preocupa-o que nesse ambiente seus filhos venham a formar uma ideia distorcida do que é a vida? Will Smith. Acredito piamente que a natureza de um indivíduo se sobrepõe quase sempre à educação. Acho que nascemos com um determinado espírito ou índole, que trata de impor a alguns de nós, porém tem espírito mais dedicado e suscetível à influência. Meus filhos têm de 12, 6 e 4 anos.
e já saíram do útero sabendo onde querem chegar e como. O do meio é mais carente de orientação. Ele é muito criativo e por isso tem dificuldade entre escolher em todas as ideias que convivem à sua cabeça. Para ele, cuido de explicar que vivemos numa casa como a nossa porque trabalho desde os 16 anos e tive a sorte de ter sucesso. Além de ter exercitado a abnegação que ele exigiu, também gosto de ensinar que existe alguma coisa chamada karma. Quando se trata bem os outros, essa energia volta para você de alguma forma. Beleza, pessoal? Lemos o texto então. Então vamos lá. A partir da leitura do texto, é importante a gente ver a estrutura. Ele era um texto informativo e opinativo. Por que ele era um texto informativo e opinativo? Justamente porque nós vimos a informação que veio para a gente, que era a opinião do Will Smith sobre o que a revista Veja perguntava, certo? Essa opinião que ele passou ali, a maneira com que ele passou, foi o que fez com que o texto crescesse. Foi o desenvolvimento que a gente precisava dentro do texto para que a gente pudesse entender a formação daquele caráter, da opinião. Nós passamos a conhecer mais a pessoa através da informação e da maneira com que ele falou. Vejam que a entrevista estava bem informal. Ela estava formal justamente porque a revista chamava ele de senhor no texto. Nós podemos reparar vários momentos que tem essa característica, o senhor isso, o senhor aquilo outro. Mas a gente pode ver a principal parte, que é a maneira com que ele estava trabalhando determinado assunto, certo? Então, a gente precisa entender esse funcionamento de maneira melhor, belezinha? O que o texto mais tinha pra gente? Ele era um texto objetivo ou subjetivo? Ele era um texto objetivo na maneira com que ele trabalhava, mas porém um texto subjetivo na maneira com que ele queria a pergunta. Vejo que as perguntas elas eram importantes porque elas fugiam do perguntas de resposta sim ou não. Uma pergunta de resposta sim ou não, que nós vimos na aula passada, ela não serve de nada, ela não vai construir um saber sobre aquilo. A gente simplesmente vai ter uma resposta, sim ou não. Ah, mas sim ou não é uma resposta, professor, não para uma entrevista. A gente quer que desenvolva, a gente quer conhecer a pessoa, a gente quer saber do que a pessoa está falando. Aqui a gente viu a opinião de alguém que é milionário sobre a vida. Como ele vê? Então veja, tem um momento que ele fala que ele prefere mais agradar o público do que ganhar um Oscar. Qual que é essa crítica que ele fez? Geralmente, filmes que ganham o Oscar não são filmes que têm um apelo ao público, que vão chegar a todos, que todos vão conseguir entender e vão falar sobre o filme e vão descrever aqueles momentos do filme. Várias vezes o filme do Oscar ele é um filme voltado para um nicho, um determinado grupo de pessoas que fala sobre um determinado acontecimento. Isso gera um problema. Qual o problema que ele gera para a gente? A maneira com que nós vamos trabalhar sobre isso. Por quê? O filme não aborda. Então, por exemplo, vamos lá. Vingadores ganhou Oscar, né? Vamos comparar. Vingadores é uma das maiores bilheterias que já tiveram na história do mundo. E ele não ganhou o Oscar de melhor filme. Então vejam, uma coisa não tem nada a ver com outra. Não é porque o filme teve uma bilheteria gigante que ele vai ganhar um Oscar. Um outro exemplo, Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos é uma franquia de filmes que leva milhões de pessoas para o cinema para assistir. É uma franquia que faz muito dinheiro. Nunca ganhou um Oscar. Por que nunca ganhou um Oscar? Por determinadas coisas, a maneira com que ele aborda a situação. Então, nós temos que levar isso em consideração, certo? Então, pessoal, pausa aí e tenta resolver esses exercícios aqui, pessoal. Então, vamos lá. Quem é o entrevistado? Qual é a sua função para que mereça uma entrevista publicada em revista de circulação nacional? Observe a linguagem utilizada pelo entrevistador, pelo entrevistado, que variedade linguística foi empregada,
Quando falamos é comum suspendermos o pensamento, deixando frases incompletas, assim como usarmos expressões que retomem ideias anteriores, como então, aí, como eu dizia. A entrevista lida a marca de oralidade? Por que você acredita que isso aconteceria? Para Will Smith não tem sentido afirmar que seremos todos iguais, que não haverá diferença entre negros e brancos. Cite 2 argumentos do autor que sustentem essa afirmativa. Então, pausa aí, volta lá no texto e tenta responder, belezinha? Beleza? Então, vamos direto às respostas aqui, vamos ver como é que ficou, certo? Então, olha lá, a primeira pergunta, quem é o entrevistado? Will Smith, né? Foi dado um título a ele naquela entrevista. A função para que mereça a entrevista publicada em revista de circulação nacional. Por que ele merecia receber um espaço em uma revista igual a Veja, que é de circulação nacional, uma revista muito grande? Né? Porque ele é o mais famoso astro negro do cinema, certo? Observe a linguagem utilizada pelo entrevistador e pelo entrevistado. Que variedade linguística foi empregada por eles? Então, o que é a variedade linguística? É a forma com que eles conversavam, a forma com que eles se comunicavam. Como que eles se comunicavam? Por que eles se comunicavam desse jeito? O que eles queriam passar com esse texto, certo? Então, a 2, né? Ambos empregavam a variedade padrão, adequando ao tipo de assunto tratado e ao público leitor. Então, a revista Veja, dá uma olhada aqui, pessoal, público leitor. O que ele quer dizer com isso? A revista Veja, eles trabalham justamente com um público que tem a ver com um público que vai ter um poder aquisitivo maior. Isso é uma coisa que vai ser levada em consideração também. Então, ela é para um nicho, certo? Uma entrevista com Will Smith na revista Veja, ela é para um nicho que tem um poder aquisitivo maior. Por isso que ela tem esse tom mais formal na sua estrutura. 3. Quando falamos é comum suspendermos o pensamento, deixando frases incompletas. Assim, quando usarmos expressões que retomem ideias anteriores. Então, e aí, como eu dizia, na entrevista lida, há marcas de oralidade dessa maneira e por que você acredita que isso aconteceria? Então, veja, não há marcas, gente. Por que não há essas marcas? Porque a entrevista foi escrita, se havia marcas, elas foram eliminadas na transposição. Ou seja, essa entrevista provavelmente ela foi gravada, né, ou em vídeo ou em áudio, e depois foi feita uma transcrição dela para a parte escrita. Então a gente não tem um desenvolvimento melhor dessas marcas de oralidade. Porque eles acharam melhor, para deixar o texto mais dinâmico, o texto mais direto, já cortar essas informações. Justamente para que a pessoa tenha um entendimento melhor sobre o que está acontecendo, certo? E a nossa última pergunta, para Will Smith não tem sentido afirmar que seremos todos iguais, que não haverá diferença entre negros e brancos. Cite 2 argumentos que o autor sustenta para a afirmativa. Vai ser o primeiro argumento, é o que não adianta dizer que os homens serão iguais enquanto houver desconfiança em relação aos negros. E o segundo argumento é de que há uma diferença entre a população, pois há uma parte que teve o progresso atrasado em 200 anos. Vejam, aí ele está fazendo uma análise da causa negra. Will Smith, como o texto mesmo diz, ele é o mais famoso e popular astro negro do cinema. Então, ele está fazendo uma análise na história que tem sobre o povo negro, que eles sofreram escravidão, são discriminados até hoje. Então, ele está fazendo uma opinião baseado justamente na quantidade de informação que ele tem ali. Belezinha? Então, vejam, gente, essa entrevista, ela trouxe muita informação. As coisas que nós sabemos, como nós vemos, a maneira com que nós abordamos determinados assuntos, foram de extremamente importância justamente para que a gente conseguisse entender a maneira com que tudo estava sendo preparado, certo? Então, vou deixar aqui para vocês, né, finalizar os exercícios do livro 2 lá na página 48. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.